Muito boa noite. Nessa noite de terça-feira, vocês estão bem? Tranquilidade? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Semente na área aqui, começando esse EP. Vocês estão bem? Tranquilidade, todo mundo está bem? Espero que todos estejam muito bem. Galera, dando aqueles salves que eu sempre dou no começo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo. E lembrando, toda segunda-feira rola chat com os inscritos e relato dos inscritos. Então, se você tiver algum relato sobrenatural, e viu espírito, algum testemunho de milagre, qualquer relato que você queira mandar para projeção astral, qualquer relato, manda para a gente. Na descrição tá aqui o endereço certinho. E o relato você pode mandar por vídeo ou por áudio. Se você tem vergonha de aparecer no vídeo, então manda um áudio. Grava no WhatsApp e manda para nós. Beleza? Que a gente assiste aqui o seu relato e comentamos. Beleza? Quero dar um salve para todo mundo que está chegando. Já tem uma galera forte, como sempre. Nath, a Adri Beck, muito bem-vindo, ou bem-vinda, Adri, né? Que é meio masculino e meio feminino, esse nome pode ser para os dois. Acredito eu, né? Aline, Nath, Bertão, Claudinha, parceira, grande Humberto também, parceiro, a Nath. Jenny, aí, Jenny, minha parceira, papai, ela chegou. Feliz de vê-la aqui. Rose, Grande Pri, Bosque Sagrado. Galera, já vou dar um salve aqui para vocês. Se inscreva no canal do Black, né? Quem não for inscrito, se inscreva agora. Vamos se inscrever lá para dar aquela força. Dedo no like, beleza? E se inscreva aqui no canal Bosque Sagrado da Priscila, que é muito massa. Ela faz um trabalho bacana de espiritualidade lá também. Então, galera, ajuda ela a bater os 1.000 inscritos. Galera, se inscreva lá. Quem não se inscreveu, se inscreva lá. Tá bom? Dá um salve pro Edson também, que entrou. Grande Edson. Edson, baixei seu vídeo e não assisti ainda. Tá bom? E obrigado pelo todo mundo que tá chegando aí. Quem vai chegar? Nosso convidado especial dessa terça-feira, grande monge Otávio Leal. Cara que manja muito aí de espiritualidade, muitos ensinamentos. E hoje a gente vai falar de astrologia, porque eu acho que eu nunca falei de astrologia aqui no canal. Então é um tema que a gente vai falar também. Então mande as suas perguntas para Otávio, beleza? Que no decorrer da conversa a gente vai colocando aqui, certo? E galera, aí quem que puder ajudar com o superchat, pô, vou ficar feliz que Black tá precisando, hein? Beleza? Então, vou chamar o nosso convidado para a resenha. Bora conversar, bater aquele papo. E é nóis! Vambora! E grande boa noite para o Otávio. Boa noite, César. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né? No Cafofo do Black, que você colocou uma música que me lembrou dos anos 80, onde eu dançava Curtis Brown, que é Olha aí! um funk basketball, era um nome era a época da discoteca, e eu adorava fazer alguns passinhos, e me lembro de ter vários CDs desse Curtis Brown. E queria falar que você está de parabéns pelo teu programa. Eu tive a oportunidade de ver alguns. Você é uma pessoa que traz luz, uma pessoa generosa, que traz, não só você, mas os seus convidados, muitas coisas bonitas para o planeta. Então, gratidão por você ser quem você é. E deixa eu aproximar um pouco mais aqui o microfone, a câmera. E aí!
Estou às suas ordens. Eu que agradeço, Otávio, você ter aceito. Você é um cara, você é um fofo. Gratidão. Muito legal as suas lives lá, os toques que você dá no Insta, né, de autoconhecimento, né, de espiritualidade, é muito enriquecedor. Fico muito feliz. E hoje, para mim, está sendo bem especial essa live, Otávio, porque você é um cara que traz bastante luz pra gente, porque hoje foi um dia daqueles, sabe? Sabe quando você tem aquele dia daqueles? Então hoje foi o meu. Eu falei, mas bora fazer, bora fazer. Esses dias vêm nos visitar, né? É algo que não tem como nós abrirmos mãos dele, mas no final tudo acaba se tornando uma lembrança, não é? Tem uma frase de uma monja chamada Pema Chodron, onde ela diz: tudo se desfaz na nossa vida. E esses dias ruins também vão se desfazer, né? Certamente. Não, com certeza, com certeza. Então, para a gente começar nosso papo, Otávio, eu vou fazer uma pergunta sempre que eu faço para todos os convidados, de quem é da espiritualidade, né? Que é uma pergunta clássica, que assim, como a espiritualidade entrou na sua vida? Né? Como foi o seu despertar? Contar um pouco pra gente, que são histórias muito loucas algumas vezes, né? E histórias bonitas. Ok, eu espero que possa ser útil, né, a minha história para o caminho de alguém. Então, eu sempre gostei muito de filmes de vampiros, Frankensteins, lobisomens. Meu apelido, inclusive, era Macabra na infância. Nossa. Fantasmas, de espiritualidade, enfim. Com 15 anos, eu sempre fui muito católico, meus pais, ia muito na missa, me identificava com o silêncio das igrejas, mas com 15 anos eu estive em Solemar, que é aqui próximo do Guarujá, onde eu estou hoje falando aqui contigo, e tinha uma festa de Iemanjá, que tem uma festa de uma estátua de Iemanjá muito grande em Solemar. E ali uma taróloga, cartomante, chamada Dona Maria Antônia, ela leu a minha mão e falou: olha, você tem jeito para tarô, para cartas, astrologia, e me convidou graciosamente para me ensinar tudo isso. E foi ali que eu comecei, inclusive, frequentando. Ela tinha um centro espírita embaixo da casa dela, que era um centro ligado ou ao Umbanda ou ao Candomblé, eu não me recordo exatamente, mas tinha rituais lindíssimos. Aí eu comecei a ir atrás disso, sabe? Fiz eubiose, Colégio dos Magos, a Rosa Cruz, que eu sou até hoje, da Morte. Adentrei para o yoga num certo momento, fui para a Índia, fui um bom tempo na Índia estudando yoga, tive com grandes mestres, depois fui para o Zen, enfim, toda a minha vida foi pautada nessa busca, porque eu adoro estudar espiritualidade, adoro fazer práticas. Eu falei para ti agora há pouco, sempre tive envolvido muito com artes marciais também, as não violentas, né, que as mais de pacifistas. Então, meu caminho sempre foi trilhando, mas não só buscando a espiritualidade. Eu gosto disso, gosto de ler livros sobre o taoísmo. Essa é uma história bem resumida minha. Não, legal. E você falou um negócio bem interessante, que você foi para a Índia, ficou um tempo lá? Sim, eu fui 3 vezes para a Índia. Né? A primeira vez eu fui correndo para a Índia, porque eu tinha uma admiração muito grande pelo mestre Osho, que é um dos mestres que mais me influenciou. E vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, o Osho morreu, e eu falei, não, eu tenho que ir, porque tinha um outro mestre que eu gostaria de estar com ele, e estive, que era o Satya Sai Baba, que é conhecido por fazer alguns milagres, mas o meu forte era o Osho mesmo. E eu senti muito de não estar, nós falamos, aos pés dos mestres. E eu me sinto muito feliz porque essa busca por ter mestres vivos perto de mim, eu tenho uma aproximação muito grande, por exemplo, com a monja Coen, que eu vou fazer um esforço para ela vir falar aqui contigo. Opa, o pessoal tá pedindo, o pessoal tá pedindo. E daí ela era querida, e eu tive a oportunidade de estar com muitos mestres vivos, Chico Xavier, vou falar dos que são mais conhecidos, Monja Coen, agora só me vem esses dois.
mas eu gostaria muito de ter estado com o Osho. Então, eu fui uma vez para a Índia, a segunda vez eu já fui para a Índia e para o Nepal, porque eu quis muito estar com o Dalai Lama, e estive 3 vezes com ele, que era uma pessoa que sempre, esse propósito dele irredutível, né, de ser luz para esse planeta, de abrir mão da própria vida para servir. Então, eu tive, sim, foram 3 vezes para a Índia. A primeira eu fiquei mais tempo, porque eu busquei uma iniciação no Tantra hindu. E para isso precisava ter um contato mais íntimo com o mestre, ficar mais tempo aos pés dos mestres. E eu fiquei lá em Varanasi, que é uma cidade um pouco turística da Índia. Os indianos vão com. O turismo é mais em Rishikesh, que é o berço do yoga. Varanasi é uma cidade muito pobre, que impressiona quem não está acostumado, mas ali eu fui buscar uma iniciação, uma espécie de batismo no Tantra. Isso está fazendo mais de 30 anos. Eu não vou para a Índia há 26 anos. Então mudou muito pelo que eu vejo no próprio YouTube. O Otávio, eu queria que você falasse um pouquinho como que é a energia lá da Índia, porque é um lugar bem místico, né? Tem muitas coisas meio doidas que acontecem lá na Índia, assim. Como que foi ter ensinamentos lá na Índia, assim, com esses grandes mestres? Olha, César, a Índia, ela, às vezes nós pensamos assim, né? Um indiano vem para o Brasil e ele quer estudar a cultura indígena, né? Os pataxós, os oés, os chavantes, os mehinacos, mas isso só temos no Xingu, de um modo geral. As Ah, outras tribos, elas não estão no habitat delas, que é um habitat de coleta de alimentos. Então, existem índios em vários lugares, mas acabam sendo civilizados, forçosamente civilizados. A Índia também, você tem que, de certa forma, peneirar, porque tem muito guru que não é guru, tem muitos hum, ensinamentos que não são ensinamentos. Eu tive sorte, nas minhas buscas pelo yoga, de estudar também com grandes expoentes, que eram o De Rose e o professor Hermógenes. E aí eles indicavam, fala com tal pessoa, vai em tal lugar. Então a Índia, para muitos, é decepcionante, porque, por exemplo, Nova Delhi é uma cidade mais caótica que São Paulo, Nova Delhi, e outras cidades, Bombaim, Pune. Mas existe, assim, em alguns cantos da Índia, uma espiritualidade muito sofisticada. Por exemplo, em Varanasi mesmo, onde eu tive a oportunidade de ir mais vezes, fica ali perto Sarnath, que é o lugar onde Buda se iluminou, onde Buda deu um sermão. Então, existem sim esses lugares, existem muitos gurus que podem nos ensinar. A palavra guru, não sei se você e a tua audiência sabe, é guru, né? Aquele que tira as trevas. Como eu fui atrás de um mestre realmente, eu tive a oportunidade de aproveitar o melhor da Índia e o melhor do yoga. Depois eu passei o yoga para minha companheira da época, que é minha irmãzinha hoje, a Juliana, que dá aulas de yoga, mas eu fui buscar especificamente isso. Quem vai fazer turismo na Índia é o pior lugar do mundo para você ir. O pior não digo, mas é muita pobreza. A Índia é 1/3, né? 1/3 do Brasil. Então, é 1 bilhão e 100 milhões de pessoas e 1/3 do Brasil. Então, ixi. parece que o tempo inteiro é um jogo de futebol que acabou, saindo gente para tudo que é canto. É muito Nossa, pobre. Então, para buscar a espiritualidade, já sabendo o que você quer, é bem-vindo. Para turismo, não aconselho, não. Caso menos no boa, Brasil, que tem lugares incríveis aqui. com Na certeza. África, natureza, né? Não, com certeza. E quais os momentos, continuando falar da Índia, que foram mais fortes para você dentro desses ensinamentos, assim, que, sabe, que deu aquele, você falou, nossa, nunca esperei por isso. São assim, o nascer do sol no rio Ganges, que a gente pega um barquinho, vai lá para o meio do rio e começa a amanhecer milhões, eu digo que são milhões ou milhares, enfim, de monges saudando o sol, que é o Surya Namaskara, uma postura do yoga, que é saudar o nosso próprio sol. Uma outra, quando eu fui para o Tibete, e eu olhei para fora, estava no avião, não tinha internet, a gente não sabia das coisas. Para o Tibete, não, para o Nepal.
e eu vi umas montanhas muito altas, e todo mundo olhando, e a impressão que dava é que o avião ia cair. Porque nós Certo. estávamos... Mas não, é que o Monte Everest, quando você passa de avião, você passa abaixo do Monte Everest. Porque o avião voa a quase 8.000 pés, e o Monte Everest está a 9. Então você olhava aquele monte lá em cima, isso foi muito lindo. Beleza. Estar com os mestres que eu queria, receber iniciação. Foi muito mágico. É uma lembrança, né? Porque, como eu falei, faz tanto tempo isso. Eu te perguntei porque eu vejo que muita gente quer ter fala assim, eu quero ter uma iluminação, mas quero ir para a Índia. A iluminação, ela tem duas formas, sabe, César? Tem a forma que a gente chama o caminho fácil e o caminho difícil. Hum. O caminho fácil, que não é nada fácil, mas é chamado assim, é o caminho do Zen, do taoísmo, onde você já é um iluminado. A iluminação é um dar-se conta que por detrás do ego, da nossa vaidade, da nossa avareza, egoísmo, que todos têm, por detrás de tudo isso já está ali o que na Índia é chamado de Purusha, o si mesmo, que é uma parte nossa que nem melhora e nem piora. O mestre Jung falava disso, né? O si mesmo. Ele é sempre a mesma coisa. E existe o caminho difícil, que é o caminho que eu sempre procurei, porque te dá muita disciplina, que é o caminho do yoga, do aikido, é o caminho das práticas corporais, até o próprio cristianismo, que tem muita, digamos, desapego. Então, existe um caminho que você reconhece, por exemplo, no Zen budismo, né, já que falamos da Koen, que ela é bem conhecida. No Zen budismo, você medita porque você é um iluminado. Ah. E no yoga, você medita para se iluminar. Então, essa iluminação que vem da Índia, ela requer, assim, ativação de chakras, de kundalini, muitos jejuns, muita purificação corporal. O caminho indiano é um caminho muito rígido para essa iluminação. No Zen, ou melhor, no outro caminho, que passa pelo Zen, pelo taoísmo, pelo shintoísmo japonês, é aceitar quem eu sou, aceitar o que eu tenho e aceitar onde eu estou. Automaticamente é o momento iluminado. Aceitar quem eu sou, mas continuar evoluindo, amadurecendo. Aceitar o que eu tenho, mesmo que eu ambicione algumas coisas a mais, mas eu aceito agora. E é aceitar onde eu estou. Então, agora eu estou aqui com você e eu aceito isso de bom grado. Em outros momentos, a gente pode ter um dia difícil, mas também aceitar isso. E aceitar também que, às vezes, a gente não aceita nada. Essa é a beleza. Aceitar que, às vezes, eu não aceito nada. Então, esse é o caminho mais do Japão, da China, do Nepal. A Índia é muito corporal. A iluminação vem muito com uma disciplina corporal. Não, é bem interessante isso que você falou. E nessa sua caminhada de luz, caminhada espiritual, como que você vê de quando você começou e hoje, no geral, assim? Você acha que as pessoas estão bem mais espiritualizadas? Ou tá meio que na mesma? Ou tá caminhando? O que você acha, assim? Olha, eu digo que esse corpo-mente, ele é meio saudosista. Eu dancei com Cazuza, por exemplo, numa balada, né, que fala, chamado Madame Satã. Nossa, já fui muito lá. Olha lá. Então, eu tenho um lado muito humano, sabe? Muito humano. E tem um lado espiritual. Esses lados, eles estão sempre aqui, sempre paralelos. Então, eu creio que nos anos 80 nós tínhamos mais tempo, não só para a espiritualidade, mas para tocar um violão, fazer uma poesia. Eu estou assistindo agora uma série da HBO, comecei ontem, que chama Os Garotos da Estação do Zoo. Uma coisa assim, que é a história da Cristina F., aquela moça que se prostituiu e agora saiu uma Tá. série. E é nos anos 80. Eu sinto falta, assim, desse tempo, né? Que, como eu moro sozinho, moro em cima de uma montanha, e eu tenho um tempo livre muito grande, muito grande. E então, eu sinto que a espiritualidade de antigamente, as pessoas praticavam mais. E hoje elas leem mais, elas têm mais informação. Mas acho que quem tem esse chamado, né, que é o chamado, como diz o Campbell, o mitólogo, o chamado para a aventura, né, de viver a vida plena,
de saber quem eu sou, de deixar um legado, que é o legado que você, César, deixa. Legado não é um prédio grande, uma ponte, muito dinheiro. Legado é alguma coisa que fale de amor, que faça bem para as pessoas. Esse é o nosso Certo. legado. Então, eu sinto que hoje é um pouco mais intelectual. Às vezes eu pergunto, o que você está praticando? A pessoa fala, estou lendo alguma coisa. Eu digo, mas isso não é prática. A não ser que você leia alguma coisa e pratique aquilo. E antigamente nós éramos um Sim, pouco práticos. verdade. Então, fazíamos muita meditação, né? Buscávamos demais assim essas experiências. Meu, fantástico isso que você falou. Mas esse negócio do legado, Otávio, é muito louco. Assim, como sabermos Hum, o nosso. Se a gente está no caminho, né? Num caminho certo, um caminho de luz, assim, queria achar uma coisa que não estou achando, mas enfim. É, sabe, depende também, né? Porque, por exemplo, no Zen, ou no Taoísmo, ou no Tantra, que eu estudo muito, não há caminho. Só existe o hum, caminho. E, certo. de certa forma, faz o caminho, né? Mas o legado, por exemplo, o meu legado, eu preferi pegar emprestado de uma pessoa. Pena que não sei onde está, fica sempre aqui esse meu legado, que é sumiu, a oração de São Francisco. Eu tomei isso como um legado. Falei, puxa, se eu viver de acordo com isso, né? Senhor, fazei de mim instrumento da Hum, vossa paz. Aonde haja guerra, que eu leve paz. Aonde eu leve tristeza, que eu leve alegria. E eu gosto dessa oração, eu gosto muito de rezar antes de dormir. Eu gosto de rezar e meditar, porque meditar me põe presente, totalmente presente. E a oração me leva para um mundo de muita pacificação, um mundo mais cardíaco. Eu faço muito reiki antes de dormir também, porque eu sou assim, apaixonado pelo reiki, desde que eu me iniciei também há quase 30 anos. E eu gosto dessa oração de São Francisco. Mas o legado sempre é para o outro. Sempre quando você faz esse programa e você fala, hoje eu vou levar alguém, e que alguém que vai escutar vai ter mais paz ou vai ser mais feliz, você já está cumprindo com o teu legado. E não há um hum, legado. Legado é diferente de missão, que eu sei que eu vi alguns programas que você fala de missão. e- Então é uma coisa mais focada. O legado é mais leve. É como se fosse uma dança. Você dança conforme a música. Olha, é bom você ter falado isso, porque eu acho que muita gente não sabe a diferença, né, de legado e missão. E É, pelo que você falou, é diferente uma coisa da outra mesmo. eu creio que sim, mas eu não sou dono da verdade. Eu Hum, não tenho monopólio da verdade. Eu vejo o legado como uma coisa mais do coração e a missão como um amadurecimento. Eu tenho um público muito jovem que faz cursos comigo. E eu falo, olha, até os 40 anos você não precisa saber o que você quer. Porque é uma fase de assimilação, de fazer de tudo um pouco e errar um monte. hum. Depois dos 40, você também não precisa saber o que quer. E quem sabe o que quer é o chato. Não abre portas, não se impressiona. Mas depois dos 40, a gente tem que saber o que não quer mais. O que não... Boa, boa, isso é verdade. Mas isso não é meu, tá, César? É do Jung. Essa visão assim é do Jung. E o legado, ele tem muita relação, assim, a missão é a vida inteira, assimilar e depois saber o que eu não quero mais. E o legado é no nosso dia a dia. Se eu for comer e faço uma oração, agradecendo quem levou aquela comida para mim, eu fiz o exercício com um grupo há 2 semanas, que eu dirijo aqui na Humana Amor, em São Paulo, e eu falei para eles assim, a gente vai para a rua, vai na padaria, no intervalo, e vocês vão chegar como se fala? Esqueci o nome. O cara que nos serve a comida na padaria Que Uau! serve? Que não serve? Não é garçom, como é que se fala? Bom, o atendente. Nossa, esqueci o nome agora. Que trabalha na lanchonete, enfim. Ela Chapeiro? também é ele, né? E Atendente? Sei lá. atende, atende. Mas tem um nome, quem trabalha em lanchonete. A garçonete, não sei se ainda fala assim. Vocês vão chegar para ela e falar: eu te amo, obrigado por você fazer um pão na chapa. Eu te amo porque você me serve a empadinha.
Foi muito lindo. E tinha os senhores na padaria, a gente entrou, eles tinham que fazer isso, né? E um cara chegou pro senhor e falou: "Eu te amo", simplesmente "eu te amo". O cara chorava tanto e falou: "Você não sabe como foi bonito o meu dia". Então, isso é um legado. Não é Legal. uma canção, é uma coisa pequenininha, mas que muda o mundo. Eu acho que isso precisa muito hoje em dia, nesse mundo, mas muitas pessoas ficam emocionadas, né? Como você falou, né? Desse senhor, mas muitas pessoas estranham quando Sim, escuta alguma coisa aí do tipo, porque o mundo tá tão louco pois é. que a pessoa não tá mais acostumada a escutar isso nem na sua própria casa. É. Imagine de um estranho. Aí eles me veem com essas roupas estranhas, já falam assim: "Ah, ele deve ser meio maluco mesmo", mas realmente estava em grupo, então existe sim, pessoas que interpretam mal. Nunca aconteceu, mas hoje infelizmente, se eu falar assim: "Eu te odeio", é bem aceito, mas se eu falar: "Eu te amo", isso pode ser mal visto, né, realmente é um problema. Eu sei disso, concordo. Não, eu sei, tem pessoas que não aceitam bem, mas nessa sua trajetória, Otávio, qual que foi os momentos mais de dificuldades, assim? Que você parou e pensou ali, você falou, nossa, tá difícil, mas vambora. Olha, nossos momentos de dificuldade, nós somos humanos, né, basicamente é o mesmo para todos, assim, morte do pai, minha mãe está bem velhinha, nós lidamos com a velhice, eu tive uma perda assim, muito triste no final do ano passado, que eu tinha uma escola, um símbolo, uma marca, alunos, e houve um rompimento assim, muito drástico, mas, como diz a música do Geraldo Vandré, né, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Então, as nossas dores, nas nossas dores, nós somos muito parecidos, né? Muito parecidos. Sim. As grandes dores. O Otávio, e dentro da espiritualidade em geral, quando foi as primeiras manifestações que você percebeu que você estava tendo? Sabe, César, eu não tenho muita mediunidade, nem vejo coisas, nem sinto muitas coisas. A minha espiritualidade sempre foi muito intelectual. Não como um Pondé, que eu amo, um Clóvis de Barros, assim, que é mais os estoicos, né, que são mais mentais. Mas você sabe que meus maiores êxtase, né, é quando eu danço. Eu adoro dançar. Adoro, inclusive, até hoje, pelo menos uma vez por mês, eu vou numa discoteca em São Paulo, sozinho, que chama Lame Light, para dançar sozinho músicas dos anos 70. E quando eu, ou 80, agora é 80. E quando eu danço, uau, parece que tudo faz sentido. Ou quando falando com você, eu estou com um gatinho aqui no colo, e eu tenho essa ligação, essa gatinha não enxerga bem, então ela gruda aqui em mim, e nessa hora tudo faz sentido também. Mas, por exemplo, mediunidade, eu tinha muito quando eu era mais jovem. Depois, com o tempo, eu fui fazendo alguns trabalhos e eu acabei não sentindo. Agora, experiência mística mesmo, eu tive com uns 30 anos também, quando eu voltei da Índia, que eu fiz muito jejum. Porque queria ter uma experiência assim, de desapego, e essa experiência foi bem forte, mas foi uma só que Tem... eu tive, bem grande. Não, esse lance que você falou da música, a música limpa a alma, meu. Dançar, né? Você é louco. Às vezes você tá tristão, e aí você põe uma música que você gosta, já dá aquela animada. Você fala, ô, tô melhor. Então a Sim. música é muito bom, muito bom. César, o que que você pratica? O que que você gosta? Eu, Não sei se o pode. Cag pode. Aqui pode tudo. Cag pode. Hoje, o que eu mais gosto é de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Então, isso é uma prática espiritual. Eu amo fazer isso aqui, bater um papo, trazer uma galera do bem, que traga uma mensagem para todo mundo, que a pessoa que está assistindo veja e fala, nossa, isso foi legal, isso mudou meu dia hoje.
entendeu? Então é isso que eu gosto de fazer, isso de coração mesmo, de coração. Então Isso é é isso que eu legal. mais gosto de fazer, dentro do trabalho, né? Tô falando. E fora isso, ficar com a família, né? Ficar com meus filhos, minha esposa, é o que eu tô fazendo mais no momento, assim. É o que eu mais gosto hoje. Mas já fiz muita coisa, eu tá. Já É, fiz, já dancei break, já tive banda, break, break. é, já fiz de tudo, assim. Eu posso falar pra você, se eu morrer hoje, que eu não quero porque meus filhos são pequenos, tem que esperar eles ficarem maiores. Eu aproveitei bem essa encarnação. E quem sabe até onde a gente vai conversar, porque eu dancei o break, aquela música assim, mas que lindo estar, mas que lindo estar, eu te quero. Olha aí, o Tava era do babado mesmo, hein? Eu dançava num lugar chamado Patropia. Você não era nem nascido ainda ali na Vida Cubatão, mas eu Não, gostava de dançar eu- ali. não, essa aí, quando eu dancei em break, eu dancei lá na São Bento. Que bacana. Lá na São Bento. Ixi, Existe muita disciplina, né? Um domínio do todo movimento. sábado, treino, era bem disciplina mesmo. Eu acho que eu tinha uns 16 anos nessa época. 15, E eu 16 anos. fiquei muitas vezes hospedado no Mosteiro de São Bento, com os Olha, beneditinos. Eu tenho um lado muito ligado a ficar enclausurado, eu gosto de ficar em templos fechados. Você dançando ali no São Bento e eu ali dentro, quietinho, lá na clausura, que fica lá no fundo. eu dancei, acho que dos 15, 16 até os 19. Tá? Tem uma religião, né, que chama Shintoísmo, japonês, é o Hum. Shintao. Shin é caminho, Tao é o todo. E o Shintoísmo é baseado numa pergunta que um cara chega, até o Nietzsche usou essa pergunta depois, um cara chega para o mestre e fala, quem é Deus? E o mestre responde, eu não sei, mas eu não acredito em um Deus que não saiba dançar. Não, dança é muito bom, meu. Você Hoje, conhecia essa frase? não conhecia, não conhecia. E é muito boa também. Eu Muito não boa. acredito em Deus que não saiba dançar. Ela normalmente ela é associada a Nietzsche, mas ela é mais antiga, pelo menos eu creio, vem lá do shintoísmo, das danças tribais, das danças. E como eu tenho muitas moças nos veem, né, mulher, eu acho que tem mais essa busca do espiritual, às vezes eu sugiro, dança 21 dias, fecha a porta do teu quarto, põe qualquer música que não tenha vocal, para esse caso, e dança. Faz uma dança para Deus. Você vai ver que teu corpo, teu ser, em 21 dias, com essa dança, vai se transformar profundamente. Porque se a dança mexe comigo e com você, César, de um modo geral, porque tu tem exceções, nós somos um mosaico, né? Mas, Isso. de um modo geral, a dança para a mulher, eu já li várias pesquisas, o útero e o ovário feminino com a dança, uau, libera coisas extraordinárias. Por isso que a mulher gosta tanto de dançar. Eu acho que eu e você somos exceções, porque normalmente a mulher dança, e quando algumas mulheres dançam, eu percebo que elas têm uma experiência divina, que é o Cognitive Day Experimentalis de São Tomás de Aquino. Eu tive Covid há pouco tempo, então minha cabeça, às vezes eu não acho algumas palavras, mas a experiência de Deus, acho que é o Salmo 54, Tamu Adonai, uma experiência do divino que as mulheres têm quando elas dançam. Às vezes elas vão rezar, vão meditar e não tem. Então, dançando na boate, na discoteca ou em casa, e elas entram num êxtase, mas não sabem que aquilo é uma pequena iluminação. Legal. Você falando da dança, eu lembro, eu gostava muito de dançar e eu ficava praticamente, que eu trabalhava como office boy na semana e sábado eu ia treinar. Eu lembro que eu chegava tipo 10 horas da manhã lá na São Bento e ia embora 7 da noite, meu. O dia inteiro dançando, Ô, César, treinando. vou plantar uma sementinha em você. Quem gosta de dança nunca pode parar de dançar, nunca. Não, agora só se eu fizer o dança de salão com a patroa. Não, mas fecha a porta do teu quarto e dança. É a tua dança, ninguém precisa ver. Eu fui fazer um breakzinho depois de mais velho aqui com meus filhos.
Quase travei as costas, velho. Muda E as a crianças. dança, faz uma outra dança. Uma dancinha mais tranquila, né? É, Mais leve. Não, não, é muito bom. Galera, dancem, dancem. Dance quem é casado, dance com as suas esposas, dancem sozinho, que é muito bom mesmo. Livra, né? Livra a alma. Se sim, tá chateado, tá triste, dá aquela dançada assim, ou sai pra algum lugar para dançar, você lava o espírito, né? concordo, concordo. Esse tempo aí, Otávio, que você dançava, você tinha quantos anos, mais ou menos? Então, eu sempre dancei, né? Eu sempre. Mas esse Eu, tempo que eu tô falando do que você dançava uma música black, né? Esse tempo que eu tô perguntando. eu estive na Van Premiere, no lançamento, no filme Embalos de Sábado à Noite, no Cine Gazeta, que é hoje ali na onde é o Objetivo, dava uma volta no quarteirão inteira, a fila, e eu queria ver o John Travolta dançando, os meninos, as meninas, queria aprender os passinhos, e quando eu olhei, fiquei profundamente decepcionado, porque eu falei, uau, eu nunca vou conseguir dançar assim, dançarino, né? Ainda é. Mas a partir daí eu sempre frequentei as discos, né, disco music, e na transição, né, da disco, que começou a tocar aquelas músicas do Michael Jackson e Curtis Brown, que eu adorava, eu sempre gostei, e você sabe, isso eu acho que é bacana compartilhar, que a dança sempre foi o meu êxtase, eu sempre fui Legal. careta. Eu frequentava Augusta lá embaixo, para quem não é de São Paulo, Augusta lá embaixo é Augusta acessível, isso nos anos 70 e 80, de valores baixos. Augusta Alta eram os clubes, Gallery, Tamatete. E eu peguei a época da AIDS, que era uma época que todo mundo tinha medo. Muito medo, né? Muito medo, Muito medo medo. até de se beijar. Eu me lembro que É. nos anos 80 nós dávamos selinhos em todo mundo. E quando surgiu, parou de dar selinho. E eu fiquei muito à vontade, porque eu nunca tinha usado droga, eu gostava de dançar tomando guaraná, porque a dança me dava tudo, a dança me dava uma resposta, sempre me deu. E as artes marciais que eu faço têm um pouco da visão de dança. Então, nesse momento, eu consigo aquietar a minha mente mais do que quando eu medito em silêncio. A meditação em silêncio é muito difícil para mim, mas ela me ensina muita coisa. A meditação em movimento é fácil, é gostosa, não me ensina muito, porque para mim é muito prazeroso. Às vezes, meditação não pode ser prazeroso. Às vezes é para nos cutucar, para nos mostrar a nossa sombra, mas desde essa época eu frequentei aqui, se eu falar o nome dos lugares, você não conhece. Hipopótamos, Tamatete. Acho que não era nascido ainda. E depois que surge assim os bares ali da Augusta, talvez você conhecesse, Lira Paulistana, Madame Satã, Sim, Café Rio. aí eu já conheço. Essas aí eu já conheço. Isso é mais anos 80 para 90. Esses dias eu entrevistei na pandemia, bati um papo com o Sérgio Brito, da banda Os Titãs, Legal. falando da espiritualidade das músicas, porque ele fez Epitáfio, ele faz umas músicas muito espirituais. Ele tem também as músicas mais tensas. E a gente conversou sobre esse tempo aí imagina os Titãs, né? Olhar e falar, uau, mas ele é um cara muito querido, nossa, muito humilde, nota 10, o Sérgio Brito dos Titãs. Não, ele é mó legal, gente boa ele. Se você quiser, Muito. eu te dou o contato dele. Seria legal você falar com ele sobre essa Opa, espiritualidade da música. com certeza vou querer trazer ele aqui pra gente bater um papo sobre música e espiritualidade. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. O Otávio, eu queria fazer uma pergunta para você. O que era ser um monge? Porque quando eu olho um monge em meditação, em filme, né, ou depoimentos, em qualquer coisa, você fala, nossa, meu, como que consegue chegar naquele estado de meditação? Porque eu acho um negócio tão difícil de você, como você falou, meditar em silêncio deve ser muito difícil, Para mim também. né? Mas como que é ser um monge, cara? Olha, monge envolve duas coisas, né? Algumas iniciações que eu tive,
Inclusive tem um menino assim, muito querido, acho que é Satyananda o nome dele, que é um monge careca, usa sempre hábito branco, ele que faz um aplicativo da Vivo, que ele fala de meditação, Eu e acho ele que eu chamei ele. é um careca, está sempre É, sorrindo. sempre sorrindo, ele tá sempre de branco. Isso, sempre de branco. Ele é um monge de uma tradição chamada Nati, que quer dizer uma tradição meio tribal, meio xamânica. E eu tive uma iniciação nessa escola também, Nati. Iniciação é uma espécie de um batismo. Depois tive uma iniciação no budismo da Terra Pura, que chama Hongandi, que é aí em São Paulo, e com o reverendo Gustavo, queridíssimo. E aí eu comecei a pensar que eu gosto muito de valores monásticos. Mas eu tenho minha companheira, como você pode ver, eu sou muito tatuado, eu exagerei nos anos 80, porque eu passei um pouco da medida até, eu tatuei demais, então eu tenho um lado muito humano. Eu fiz muitas moças sofrerem, eu sofri muito por amor, por causa dessa minha solidão. O meu lado egoísta, que todos têm, aparece em relacionamento, porque eu gosto de ficar quieto, eu gosto de fazer tudo meio sozinho. Então, hoje, minha companheira aceita isso muito bem. Então, eu sou metade monge, metade humano. E o que é um monge? Basicamente, o que norteia o monge é alguém que vive sozinho e alguém que procura servir. Basicamente, esses dois valores. Só que eu sou um monge independente. É como se eu me auto-intitulasse monge, apesar que eu Entendi. tenho os certificados dessa escola NAT. Eu escolhi uma vida que se baseia porque eu tenho uma amante, sabe, César? A minha amante é a solidão. E eu preciso sempre estar com ela. A minha companheira é a Nanda e a minha amante é a solidão. E a Nanda aceita que a minha amante é a solidão. Então, o monge é só alguém que fica muito solitário. Mas eu medito muito menos do que parece. Muito menos do que esse monge que você entrevistou. Esse sim é um meditador. Porque eu sou como você, prestar atenção na comida, fazer o meu trabalho. Agora eu faço tantas lives, assim, faço isso com muito prazer. Às vezes tem gente que me convida, só tem um seguidor, não faz diferença. A gente conversou sobre isso. Isso, é. Nunca vou recusar nada de conversar com as pessoas. Então, é uma coisa meio auto-intitulada. Então, quando pega a monja Coen, a monja Reishin, que trabalha com a Coen, que eu quero passar o contato dela para você, esses vivem regras monárquicas. A única regra que eu quis fazer para mim, tem umas que são óbvias, que a gente faz, que é não roubar, evitar de mentir ao máximo, e uma que eu fiz é não falar palavrão. Tá. Então, esse hábito eu quis ter, porque assim eu fico observando as palavras que saem da minha boca. Mas não tenho nada contra quem fala, assim como eu não como carne vermelha há 36 anos, que foi a primeira que eu parei, mas se alguém come, eu considero meu irmão, porque eu tenho as minhas sombras. Então, uma escola que eu fiz, eu não poderia comer uma série de alimentos. Então, dessa escola eu pego uma coisa, dessa outra, dessa outra. Por isso que eu gosto de falar, que eu acho que é o que você gosta também. Espiritualidade independente. Independente, isso mesmo. Eu gosto de Jesus porque ele era o povo, das pessoas, do vinho, do amor. E eu gosto de Buda porque ele era silencioso. E eu consigo amar os dois. Tem momentos Buda e tem momentos Jesus. É isso, Né? Sem se comparar. essa palavra que você usou é perfeita, independente. Espiritualidade independente. É perfeito, que aí você não precisa ser apegado a nada. Eu gosto de tudo um pouquinho e bora, né? Vamos viver. Sim. Tem pessoas que gostam de seguir um caminho, isso é muito bonito. Mas isso nunca falou comigo. Então eu preferi. E quem me falou dessa espiritualidade independente foi o Gasparetto, que eu tive muito perto dele a vida inteira. Ele que nominou, né, espiritualidade independente. Ah, que legal. Conta um pouquinho como que foi com o Gasparetto a sua vivência, assim, pra galera. O pessoal gosta muito do Gasparetto, né? E eu Gasparetto tenho. era legal pra caramba. Gasparetto me apresentou a minha melhor amiga, que é a Padma, uma amiga. Gasparetto me apresentou a minha companheira, que é a Nanda, que foi a Olha,
única mulher que eu me permiti abrir o coração, porque eu já tinha sido casado algumas vezes, mas eu sempre falava para elas, eu nunca vou me abrir, não porque eu não sei, é porque eu simplesmente não quero. Não quero. Não quero amar por inteiro. E essa minha companheira Nanda foi a primeira que eu senti um espaço, quando ela chegou para mim e falou assim, olha, eu sei que você não vai me cumprimentar meus pais no Natal, que você não vai em aniversário de sobrinho, que você não vai em festa de não sei o quê, eu sei que você... Mas eu vou te amar assim. Eu falei, uau. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu liguei para os pais dela e falei, Feliz Natal. E fui lá participar. Eu Que gosto legal. então, né? E o Gaspareto, eu conheci ele na Rádio Mundial, que hoje é Vibe Mundial. Ele me levou para essa rádio, ele me ajudou muito quando eu criei a minha escola, que era uma universidade holística, minha escola antiga, que não é mais minha. Ele me ajudou muito. Eu lembro que uma vez ele falou na rádio, a Rádio Mundial, ele falou, eu não acredito em astrologia, mas se eu tivesse que fazer um mapa astrológico, eu faria com o Otávio. E eu fiz tanto mapa, eu lembro até que eu troquei de carro, comprei uma bicicleta, porque eu adoro bicicleta, ando muito de bike. E aí, só que eu não tive muita intimidade com ele. O Gaspareto, ele era muito fechado. Eu visitei a casa dele uma vez, sabe, César? Essa é uma coisa engraçada. Ele tinha uma televisão enorme, na frente da TV, uma cadeira, que era para ele. Na sala de visita, uma cadeira, que era para ele. Aí eu falava, mas e quando ele recebe alguém? Aí a Miriam Morato, que é uma grande amiga dele, diretora da rádio, falava, quando ele recebe alguém, a pessoa fica em pé, porque ele não quer que fique muito tempo lá. Eu falei, nossa, ele é mais longe do que eu. Mas o Gaspareto era leão, ascendente leão, né? Então tudo era muita luz, a presença dele de palco, a sabedoria dele. Ele foi um dos meus maiores mestres, assim, eu sinto muita falta dele nesse planeta. E se o Gaspareto deixou um legado, ele deixou esse legado em mim, porque ele nunca vai morrer, ele sempre vai estar guardado aqui. Assim como todo mundo que me entrevista, como você, eu nunca vou esquecer, porque você abre um espaço para me falar, de alguma forma sempre você vai estar aqui. Mas o Gaspareto foi um contato de muitos anos perto. Legal. Que legal, meu. O Gaspareto era bem legal. Eu lembro que eu assistia com a minha mãe. Gaspareto. Ele era maravilhoso, dava uns trancos, né? Dava umas sacudidas. Dava. Só chacoalhando o povo. É, Ele era legal. Eu vou colocando umas perguntas da galera também, tá claro. bom? Pra deixar todo mundo contente. E, Nath, obrigado pelo superchat. E, galera, dá aquela força no superchat, né? Vamos liberar o refém do bolso, gente. Tá louco. Chat, eu não sei o que é isso. Superchat a galera ajuda com qualquer quantia, o canal. Aperta um botão e ajuda. Tem um botão aqui, coloca o cartão e aí debita. Que bonitinho isso, então ajudem. Vamos ajudar o Black, gente. E a Nath, minha parceira, colocou aqui, conta sobre a experiência com o Chico. Com o Chico foi uma experiência tão distante, infelizmente, né? Ou felizmente, porque você sabe que às vezes eu fico pensando, será que aconteceu isso mesmo? Porque tantas coisas se misturam, mas eu lembro sim de ter ido para Uberaba, mas eu só vi ele de longe, porque de longe assim uns 10 metros, 20, porque as pessoas iam lá, né, porque tinham perdido filhos, e estava eu lá porque eu queria vê-lo. Então eu não, hoje eu não ia ter sossego, né? Porque ia tirar selfie e tudo isso. Mas eu li muito, eu tomo passe aqui no Guarujá, às terças-feiras, não é? E ou terça ou quarta, né? Que tem o centro espírita aqui. Eu acho o espiritismo, a teologia mais bonita, apesar de eu não ser espírita, mas eu acho eles tão bonitos assim de ajudar. Tem coisas que eu não concordo, mas eu não preciso concordar com tudo. Mas, assim, de ajudar o próximo, eles são lindos. E o Chico, eu tive essa experiência de vê-lo, né? Pegar um ônibus, ir até lá, ver e falar uau, e ir embora. Legal. E Muito também, jovem. esse tempo aí também para conseguir chegar no Chico, eu acho que era muito difícil, né? De muita Não, gente lá, né? tinha pouca gente, porque Ah, é? as televisões falavam muito mal dele. Porque o Chico Xavier, ele era homossexual,
e ele era de uma religião que nunca teve espaço na mídia, né? Nem o homossexualismo e nem o espiritismo. Até o espiritismo tem muito pouco. Então, ninguém falava no Chico. Foi um movimento assim, que foi crescendo Aos sem a poucos. mídia dar a mínima importância para ele. Né? É como, por exemplo, a Anita Garibaldi, que é uma mulher, uma guerreira brasileira. A gente fala muito de Joana d'Arc, mas esquece de Anita Garibaldi. E o Chico, eu conheci uma outra pessoa, depois você pesquisa, que esse também não é do teu tempo, que é Dom Helder. Dom Helder, ele era, as pombas pousavam nele, Dom Helder. Ele era um homem muito bom. Então, eu não conheço hoje o Silvio Lancelotti, que é o sujeito que cuida das pessoas da Cracolândia, né? Mas não conheço ele pessoalmente, mas dizem que ele é muito, muito bom, assim. Então, essas pessoas, o bispo Tutu, que era um bispo africano, né, um sujeito boníssimo, mas eu sempre fiquei com vergonha de chegar perto dessas pessoas, de não querer atrapalhar. Entendi. O Lancelotti, né? Que é o padre Lancelotti, né? Isso. Ele vai vir aqui no Cafofo. Nossa, que homem lindo. Fala que tem um monge independente que ama ele, que agradece por ele estar vivo, né? Eu tenho muitos padres, né? Esses padres de verdade que vivem os valores de Cristo mesmo. Eu respeito muito essas pessoas. Não, ele ajuda muita gente mesmo, aqui da Moca. E o pessoal ainda fala mal dele, meu. Fala. O pessoal ainda fala, tem coragem de falar mal dele. Assim como falava do Chico, depois que ele morreu é que pararam. Mas tinha muitas campanhas, o que ele faz é falso, é mentira. Então, as salas que o Chico Xavier atendia, tinha no máximo 80 pessoas. Entendi. Eu pensei que era bem cheio. Não era, não. Pensei que era bem cheio. O Otávio, vamos para uma parte aqui que a galera gosta, que é da astrologia, né? Que é sua área também. E tem até uma perguntinha aqui para você. Deixa eu colocar aqui na tela. Que eu mesmo fiz. Na verdade, pergunta da Jenny. Jenny me mandou aqui. E o que de fato a astrologia seria? Qual a diferença entre signo solar e lunar? Eu acho que a astrologia séria, né? Ela está falando. Séria, isso? Isso, Eu o que acho é de fato a astrologia séria? Isso. que qual a Obrigado. diferença entre signo lunar ou solar? Olha, a espiritualidade, eu sinto assim que é uma coisa muito séria. E séria no sentido de série, de continuidade. Então, quando surge a pandemia, por exemplo, tanto a área de yoga, hoje tem cursos de psicanalistas, que você faz curso de 5, 6 horas, é um curso maravilhoso para introdução à psicanálise, mas não sei se dá para ser um psicanalista. Existe, por exemplo, nessa área de autoconhecimento, assim, muitas questões que são vistas com muita superficialidade. E não há nenhum problema em ser superficial. Eu acho que é bacana ser superficial em algumas coisas, não é? Por que não? Mas em algumas coisas é bacana essa profundidade. A astrologia, ela ganhou muito um contexto de horoscopismo, que é generalizar. Um planeta está passando ali e vai acontecer um monte de coisa. Quando eu era Rosa Cruz, lá, ainda sou, né, da MORC, apesar que agora eu estou parado faz uns 4, 5 meses, eles falavam de uma coisa chamada envenenamento mental, que eram pessoas que foram ver uma múmia no Egito e quando elas abriram o sarcófago estava escrito: você vai morrer em 3 meses. Porque Caramba. tem um veneno aqui. E os 3 morreram, dizem, e não tinha veneno nenhum. Então, isso chama envenenamento mental. Hoje, a astrologia, ela envenena muito as pessoas. Não vai dar certo, Saturno, a quadratura disso com aquilo, Plutão passando por ali. E quando nós falamos de um mapa astral, é muito individual. Tem um monte de coisas que acontecem que não faz diferença no teu mapa. E a astrologia acabou se tornando escandalosa. Eu não sei se isso faz sentido para você.
César, eu sempre falo, eu não sou dono da verdade, eu só dou opiniões. Mas hoje nós vivemos de escândalo, isso é muito triste. Então, ontem foi escândalo de um anestesista, né, que fez uma coisa muito feia. Isso, é. De ontem, o outro foi lá e matou por intolerância política. Antes de ontem, e é um escândalo atrás do outro. Eu não sei se a gente precisa saber de tudo isso o tempo todo, porque são 365 escândalos por ano. E a mídia escolhe os piores para pôr lá em cima nos portais de notícias, não é? Sempre um pior que o outro. O Renato Russo falava isso numa música. Não é Que País é Esse? É uma outra, que ele falava desses escândalos, uma música bem, vamos comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras, sequestros, não sei o nome da música. E a astrologia ela se tornou um escândalo, assim. Ela é pessimista, ela é negativa, ela envenena as pessoas. Você, César, fala, eu tenho um projeto. Eu falo, segundo o teu mapa, isso não vai dar certo. Isso te envenena. A astrologia, eu sou psicanalista, é uma das minhas formações. Não foi grandes formações, mas eu me dediquei a estudar muito, fiz muita análise, e eu tento ver a astrologia como uma ciência psíquica, né? Psíquica é da alma. O mapa é um desenho do nosso ser que pode ajudar muito como uma análise, como uma psicoterapia. E essa astrologia, esse horoscopismo, que eu fiz isso, eu escrevi para a revista Destino, da Globo, escrevi muito tempo para essa revista e eu caí nessa de envenenar muita gente, não vai dar certo, Saturno está passando ali, quadratura de não sei o que lá. Então, eu particularmente não gosto da astrologia, do horoscopismo. Tem pessoas que fazem isso muito bem, aí eu gosto, mas são poucas. Nesses mesmos portais de escândalos, que é um atrás do outro, para nós ficarmos indignados com aquilo, e não muitas vezes com uma realidade que podemos mudar, indignado com coisas, né, porque tem muita coisa para mudar aqui nesse país, né, fome, educação, racismo, homossexualidade não aceita, corrupção, e a gente fica olhando para esses escândalos. E são esses portais mesmo de notícias, que acabam criando uma astrologia escandalosa e que vê o ser humano com muita superficialidade. Por exemplo, você chega para mim e fala, eu sou de touro, o que você acha de mim? Eu sou de câncer, que é o teu signo. Uau, você é muito profundo. Se eu for falar de você, eu vou ficar horas e eu não vou nem arranhar quem você é. Nós somos muito grandes para aceitar que alguém nos diminua. Fala 2 minutos do meu signo. Então, essa é a minha opinião. É só uma opinião. Não, legal. A Cláudia perguntou aqui como você acabou chegando na astrologia e se identificando. O que você conhece de oráculos? Só que eu acho que eu não respondi também a pergunta da outra pessoa, que ela queria saber do signo lunar e solar, né? Isso. Então, bora. Então, vamos para essa aí. Depois você me lembra dessa daí agora, tá? Tá. O mapa, que é um desenho do céu, como eu falei, ele documenta a grandeza de quem nós podemos ser. Eu creio que todos nós podemos ser uma semente. Ou melhor, nós somos uma semente que podemos ou não vir se tornar uma árvore. Isso é chamado de maturidade, ou evolução, como queira. Então, bem ampassando, rápido, a astrologia, o que tem? Tem o nosso Sol, que é o nosso centro, aquilo que nós somos, e que é também um projeto de vida. O meu projeto é Libra, interiormente. Tá. Existe o ascendente, que eu acho que o teu é Gêmeos, que eu estou fazendo com o teu mapa. Gêmeos é um projeto externo. E, por exemplo, eu sou Libra interiormente e eu sou ascendente Leão. O meu projeto é externo. Então, quando eu me vejo na internet, sabe, César, eu olho para mim e falo, nossa, como esse cara, mostra confiança, como ele fala bem, porque eu sou ascendente Leão, mas eu não sou nada disso. Eu ando para baixo. Mas parece que quando abre a câmera, dá louco em mim. Se transforma. E eu me lido bem com câmera, não é? Eu sou mais descontraído com câmera do que na rua. Porque o ascendente é a nossa persona, aquilo que nós usamos para se mostrar. Então, olha que lindo, eu sou uma coisa, eu me mostro de uma outra forma.
Aí eu tenho a minha lua, que são as minhas emoções. Deixa eu ver até a tua lua aqui, se eu acho. Eu consigo falar e escrever ao mesmo tempo, procurar. As nossas emoções, quando nós falamos dela, essas emoções é o nosso corpo mais complicado. Emocionalmente, nós somos um desastre. Nós, Tá. que eu, o César, todo mundo, é um corpo que tem altos e baixos, que tem subidas e descidas, né? Olha, a tua lua está em Virgem. Então, aqui. Isso. Quando, Aí. quando você está emotivo, você é crítico, analítico, detalhista, quando vem as emoções. Porque isso, independente da tua hora, a tua lua está em Virgem. Entendi. Você tem tudo numa parte só do mapa, né? Que a gente já tinha visto, acho que não, né? Que é a gente chama um espelho, que fica todos os planetas numa casa e um monte de casa vazia. Aqui é o contrário, nossa. Aí. Então, a Lua é o nosso corpo emocional. Aí tem Vênus, que é a nossa forma de amar, e Marte, que é quando a gente está com raiva. Olha como nós somos complexos. Tem o meu Caramba. centro, que é o meu signo, tem a Lua, que é o meu emocional, tem o ascendente, que é o que eu mostro para os outros, é uma forma até de eu me proteger, senão a gente se fragiliza muito. Por exemplo, você, César, é de câncer, então você já é muito frágil. Então você vai ter que ter um canceriano, é legal que ele tenha um ascendente forte. Você é de câncer, né? Agora já não lembro mais, é de câncer, né? Eu sou de câncer, sou de câncer. Para você não mostrar a tua fragilidade, né? E eu, libriano, tenho um ascendente leão que não mostra a minha insegurança. E aí nós temos Vênus e Marte, que é Vênus amor, Marte que eu estou com raiva. Aí temos Mercúrio, que é a minha mente. Então eu sou de um jeito, ajo do outro, me emociono de um jeito, penso do outro, tenho uma Nossa. forma de amar, uma forma de brigar, e a vida é integrar tudo isso. Aí eu tenho as casas astrológicas, que são áreas de fora, que é do dinheiro, da comunicação, da família, dos filhos. Então a gente pega teu mapa, que você fala com tanto amor dos teus filhos, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Eu acho que você tem Libra na casa dos filhos, né? Libra ou Escorpião. Então, provavelmente é Libra. Você vai ser, com os teus filhos, Libra, né? Libra é amor. Você vai ter essa atitude de amor. Mas você, quando está emocionalmente meio atrapalhado, vai ser muito crítico, muito chato. Mas com o filho, você vai tentar preservar a Libra, né? O Libra, que é que eles têm uma vida muito equilibrada e amorosa. Aí tem a casa do casamento, que no meu mapa tem uma questão kármica. Depois eu falo disso. Muito difícil. Então, eu fui casado 6 vezes. Então, Caraca. é a casa da sociedade também, que para mim é difícil isso. Ô, Otávio, Pois não. só fazendo uma brincadeira com você, você tá quase igual o Fábio Júnior, hein? Hum, Não, imagina, você sabe que meus casamentos duraram muito. Uma foi 17 anos, aí virou amizade, que é uma moça que dá aula de yoga na minha escola hoje. Fábio Júnior dura 2 dias, né? O Fábio Júnior é terrível. Eu lembro que nos anos 90, uma mulher dele, né, Patrícia de Sabine, ela fazia entrevistas na TV Gazeta, ela me entrevistou para falar de tantra, de sexualidade. Eu achei que você queria falar sobre isso também, as pessoas gostam de falar sobre isso. Mas eu gosto de falar de tudo. Então, a astrologia, o signo solar é o que eu sou, e o signo lunar é o meu emocional. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Da hora. Vamos para aquela da Cláudia, então? Vamos? Que ela perguntou aqui como você chegou na astrologia, né? Como acabou chegando na astrologia e se identificando, e o que você conhece de oráculos. Eu já não sou, eu tenho uma jornada, né, muito tempo, então você vai estudando, e eu fiz várias formações de oráculo, estudei com a Mônica Bonfiglio. Você já ouviu falar dela, César? Mônica, não sei. Que a Hoje Mônica, ou conheço e não tô lembrado. ela é chamada Mônica dos Anjos.
Ela que escreveu aquele livro Anjos da Cabala, ela foi uma desbravadora. Você teve no Jô Soares falando de espiritualidade, e a gente é da mesma época, né? A Mônica dos Anjos, uma e, e ela me ensinou a orixás, me ensinou vários oráculos. Eu gosto muito do tarô, o tarô do Crowley, que é um mago. Eu nasci no mesmo dia que o Crowley, ambos são Libra, ascendente Leão, só que ele era do século passado, século XVIII. E nós pensamos parecido, né? Signo, ascendente. Então eu gosto muito do tarô dele, do Crowley. Mas na astrologia eu encontrei um porto seguro, eu faço muito mapa, trabalho com astrologia. Um porto seguro porque eu sou muito intelectual. Eu não sou uma pessoa que olho e tenho visões, ou eu não, a minha intuição não é tão aflorada. Eu tenho um instinto forte, mas não intuição. Por causa que eu tenho muito fogo no meu mapa, ascendente leão, leão. Então é uma coisa meio instintiva, mas intuição quase nenhuma. Depois, se você quiser, eu falo sobre isso. Eu não tenho água no meu mapa, que é o que você tem bastante, César. E a astrologia, ela é mais racional, ela é mais mental. Então, eu me identifiquei muito com ela. E eu uso oráculos para complementar a astrologia. Então, fazer um mapa astral de alguém e colocar um tarô em cima para observar algumas questões, ou algumas cartas que eu gosto, que são as cartas do caminho sagrado, que são lindíssimas, para mostrar caminhos para nós, o baralho do Osho. Então, eu gosto do tarô da astrologia, mas runas, por exemplo, eu queria ter estudado mais, que eu acho fascinante. Entendi. Legal. Muito bacana. Você gosta de algum, César? Se eu gosto do? De algum oráculo? Você tem alguma coisa assim que você usa? Não. Eu acho tudo interessante. Tudo eu gosto um pouquinho, assim, mas não uso nada, assim, de específico. Não manjo também muito. Mas eu fico bem fascinado quando a galera começa a falar assim. Acho legal. Acho bacana. Eu vou te recomendar um para você, às vezes, puxar um arcano, porque às vezes nós não vemos algumas coisas que estão na nossa cara, né? E olhar para as estrelas, olhar para uma montanha, e se não tem, a gente puxa um arcano, mentaliza, fala, Pô, legal. um caminho aqui, né? E aí... Bacana. Depois você me recomenda. Eu acho legal, acho interessante ter também. O Adri mandou aqui, ó. Sobre astrologia, o monge poderia falar sobre a oposição entre Sol, Lilith e Mercúrio em Câncer versus Lua em Capricórnio em conjunção com Plutão. O aspecto de amanhã. Amanhã, né? Então, isso exatamente, né? Adri, né, pergunta. Adri. Aquilo que eu falo, que quando você começa a estudar astrologia, você pode falar sobre isso, Adri. Mas quando você estuda há muito tempo, eu peço perdão para você, eu não tenho como falar. Porque tudo isso é como se a gente tem que ver no teu mapa o que faz. Tudo isso no céu, o que significa? Na minha opinião, nada. Tem que olhar no teu mapa. Então, por exemplo, se você falar para mim, o César falar para mim, tô com dor de cabeça, eu falo, toma uma aspirina, toma um paracetamol, porque eu não sou médico. Agora, se eu sou médico, peraí, onde dói, por que dói, há quanto tempo dói? E o astrólogo mesmo, ele olha todos esses dados e fala, o que isso vai trazer? Como que a Adri pode aproveitar esse momento? O que ela pode aprender com isso? O que ela pode tirar da vida dela? O que ela pode colocar na vida dela? Nós temos que perceber que, e essa é uma questão que não tem fim, né? Uma resposta que não tem fim. Quantos por cento eu tenho de livre-arbítrio? Uma pergunta. Sócrates fala uma coisa, o outro. Não, eu não vou responder porque eu também não faço a mínima ideia. Mas na astrologia, a ciência fala que a gente não tem nenhum, né? Que o nosso cérebro, que a biologia fala que tudo é meio programado. Eu não acredito nisso. Me faz melhor não acreditar, me faz bem. Mas a astrologia tem partes dela que são assim, olha, aqui é uma situação que você vai ter que passar por isso. Ou aqui é uma situação que não, que você pode mudar, que você pode transformar. E esse sol de amanhã, esses aspectos de amanhã,
que vai fazer com você? O que você pode mudar? O que você não pode mudar? Né? Hoje, sabe, César, é muito comum as pessoas falarem do estoicismo. Tem vários filósofos falando sobre o estoicismo. E a base do estoicismo, você que é canceriano, César, vida simples, família, saber que a vida tem dificuldades, tem facilidades, uma vida assim refletida, tentando descobrir qual é o meu papel, mas principalmente no estoicismo, refletir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E não ficar brigando com o que eu não posso mudar. Então, na astrologia, às vezes, vem situações muito fortes, como essa que você falou, Adri, mas eu preciso ver isso no teu mapa, porque às vezes não vai fazer nada. Ah, entendi. É porque é algo mais específico, né? Ela fala que amanhã no céu vai estar acontecendo tudo isso que ela escreveu ali, no céu. Mas como que isso me afeta? Pode ser que não me afete em absolutamente nada, ou pode ser que sim. Mas isso nós temos que analisar individualmente. Entendi. E ela até mandou uma outra aqui, a Adri, que o que representa Urano e Plutão na casa 1? Então, isso é a mesma coisa, né? Ela deve ter quase a minha idade, não, quase a minha idade, não. Então, ela deve ser ascendente Virgem ou ascendente Libra, e ela é de uma geração que tem esses planetas perto um do outro. É uma geração, porque os planetas são muito lentos. Então, muita gente tem esses planetas pertinho. Mas mesma coisa, né? Qual o teu ascendente, quantos anos você tem? Ela me mostra um pedaço do mapa dela. Não mostra o mapa como um todo. Urano, ela tem características de escorpião no ascendente e Plutão e Urano de aquário. Talvez muita gente não vai entender nada disso que eu estou falando, porque essas perguntas que ela está fazendo é porque ela conhece bastante de astrologia. Então, ela tem características, são perguntas bem adiantadas, né? Mas então ela sabe que eu preciso saber qual é o ascendente, qual é o signo, os aspectos, se eles estão em conjunção ou não. Então, a astrologia é como uma psicanálise. Você vai tirando casquinhas da cebola e, de repente, se revela quem nós somos. Mas nós temos que tomar cuidado para não falar das casquinhas. É casquinha? É casquinha, né? Tentar falar do núcleo, né, da cebola. E isso é um mapa astral. Ô, Otávio, e sobre karma, assim, sai muito nos mapas, e sai como resolver esses karmas? Sim, existem indícios disso. Né? Existe uma astrologia que é a reencarnacionista, que os mestres é o Alan Léo, o Martin Schumann, Stefan Arroyo, são os pensadores que você faz uma interpretação do mapa kármica. E existe a astrologia junguiana, que fala dos nossos potenciais. Eu gosto de unir as duas. Todo mapa astrológico, eu vou falar do teu, que aí já fica um exemplo. Todo mapa astrológico, ele tem... Meu karma é nunca trazer o óculos de perto para as lives. Um dia eu vou aprender a deixar um óculos aqui. Mas o teu deixa eu ver aqui. Tá, você tem um mapa bom, um mapa de outras gerações legais. Então, o que acontece? Na astrologia, nós temos um planeta que é Júpiter, que são as nossas facilidades. Então, aonde tem Júpiter é fácil. No meu caso, eu tenho Júpiter na casa dos filhos. Então, nunca tive problema com os meus filhos. É uma área muito gostosa. Eu tenho uma filha que é minha e tenho um filho que, de certa forma, é adotivo. Tá. Eu adotei como pai, assim, ele era irmão da minha filha, né? Irmão mais velho. E amo muito os dois, mas é uma área muito fácil, muito fácil. Eu sempre coloquei muito para minha filha, eu pensava assim, se eu pudesse te dar uma frase para minha filha, se eu morrer, pensa nessa frase, quem tem um sonho não dança. Essa é a frase que do Cazuza, né? Bete Barroso. E sempre falei, tudo menos droga. Se usar droga, eu te mostro, mas não é uma viagem legal. Essas coisas que agora usam, né? Na nossa época, nossa, esse negócio do crack, né? Nem existia isso. Isso é uma coisa devastadora.
Então, filhos, para mim, é uma área muito fácil. Namoro também é muito fácil, para mim. Então, Certo. quando eu caso, e aí embanana tudo. Dessa coisa do... Não tem um mapa, aparentemente, né? Porque no caso do César, ele não sabe a hora que nasceu. Muita gente não sabe a hora que nasceu. Então, a gente tenta fazer umas perguntas para achar o mapa. Aparentemente, a área do casamento é uma área fácil para você, apesar de que casamento tem toda uma série de Diga. confusões, né? E tem uma área que é uma área difícil do nosso mapa, que é uma área difícil, que é onde está Capricórnio. É uma área bem difícil. No teu caso, é lidar com perdas. Lidar com perdas que você teve na vida. Todo mundo tem dificuldade com perdas, mas as tuas perdas estão na casa 8, que é a casa da... Perdão, a parte kármica está na tua casa 8, que é a casa de perdas. Lidar com ausências, como diz o padre Fábio de Mello. Então todos nós temos uma parte difícil e uma parte fácil. E aí nós temos planetas retrógrados, que pode ser 6 planetas retrógrados, que é um mapa bem difícil, Tá. ou uma média de 2, que o teu caso tem 2 retrógrados, como o meu também tem 2. Porque tem pessoas que têm 3, 4, 5. Minha mãe era assim, né? Meu pai fez ela sofrer muito, a minha mãe. E aí você tenta uma coisa, não dá certo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, e a gente nunca sabe quando que vai dar certo. Entendi. Cabe a nós tentarmos, né? Desistir, a gente só pode desistir uma vez. Tentar de novo um monte. Então, quando que a gente sabe que acabou o karma? E eu achei que eu tinha resolvido uma coisa com sociedade, caí do cavalo, como se diz. Então, essas coisas vêm nos visitar, é aquilo que é o não-arbítrio. Por exemplo, hoje eu estou fazendo oração para uma criança que tem câncer no cérebro. É uma coisa que, se eu pudesse fazer assim, eu acabava com o câncer de criança. Mas eu não posso. Mas eu posso orar, eu posso pensar positivo, eu posso acreditar que uma hora vão descobrir a cura do câncer, principalmente para crianças. Então, todo o nosso mapa tem um calcanhar de Aquiles, que é a dificuldade, que, segundo a astrologia reencarnacionista, vem do pretérito, são coisas que eu tenho que lidar agora com isso. E tem a parte positiva, que são sementes, onde eu falo, ali a gente chama que é um arco-íris. Arco-íris, tem uma lenda que no final do arco-íris tem um tesouro esperando. Então é isso, eu não sei se eu te respondi. Não, legal, legal. E no mapa também ele pode te dar orientações, né? De alguma coisa, do tipo, lá do trabalho, né? De carreira. Acho que o Sim, mapa mostra assim, ó, vai mais por esse caminho que vai ser melhor. Se você for por esse, não sei se você vai se dar tão bem. O mapa mostra isso também, né? ele inclina. A astrologia, ela tem uma inclinação. Então, ela inclina para essa situação. Mas também, pegando o teu mapa, na casa do trabalho, você tem Escorpião e Urano. Urano então, quem está nos vendo, para não ficar uma coisa assim, você pode pegar o teu mapa, quem está nos vendo, você tem vários sites, agora mesmo você aperta lá e já aparece. Aí você vai vendo onde eu tenho Urano no mapa, que é o caso do César. Eu tenho Urano na casa 1 da imagem, como aquela Adriana. Então a gente veste umas roupas bem estranhas, assim. Isso é Urano na 1. É meio Janis Joplin, moderna, conversa com cogumelo, fala com tartaruga, acredita num mundo diferente. Minha filha fala, pai, você é um hippie chique. Hip chique. Hippie chique, Boa. ela fala. E você não, você tem Urano na casa do trabalho. Então você vai ser extremamente inovador. Só que você também tem Escorpião. Por exemplo, sabe que você podia fazer uns podcasts um dia? Talvez você, não sei se você gosta disso, mas falar de formas de sexualidade. Porque aonde a gente tem Escorpião, a gente e você na casa do trabalho, você se interessa por sexualidade, por conhecer os desejos, conhecer o ser humano. Aonde tem Escorpião, você vai gostar de vida, falar no seu trabalho de vida após a morte, de reencarnação. Então,
Ele não diz com o que você tem que trabalhar, mas o teu trabalho, César, sempre tem que ser muito profundo. Você Entendi. não vai se sentir bem de fazer uma coisa superficial. No mapa, coisas superficiais, a gente faz aonde tem Mercúrio. Deixa eu ver onde é que está teu Mercúrio aqui. Teu Mercúrio está na 1, 2, 3. Teu Mercúrio está na casa 3, então você é mais superficial com vizinhos, com irmãos, se você tiver, com parentes próximos. Ali não faz mal você ser superficial. Então a astrologia ela tem essa inclinação. Por exemplo, Entendi. a Lua que a Adriana falou. A Lua, na astrologia reencarnacionista, ela fala do nosso signo de vida passada. Tá. Então, por exemplo, a tua Lua está em Virgem. Então, na última vida, você foi virginiano. E isso é um ponto de vista, não é uma verdade. Otávio, eu não acredito. Não tem problema, mas faz pensar, né? Faz pensar. Eu fui leonino. Então, na Índia, a gente chama isso de skandhas. Skandhas são memórias que vêm de outras vidas, ou a gente pega hoje no ar, que são esses escândalos que eu falei, cria skandhas, que a biologia hoje chama isso de memética. Fala aquilo pegou, é o meme, né? Pegou. É uma coisa que entra na minha cabeça e não sai mais. E a Lua são comportamentos de vida pretérita que eu tenho que evitar. Uhum. Eu tenho que evitar. Então, por exemplo, tem pessoas que não têm problema com o ego. Eu não posso ser uma pessoa egóica, porque pelo meu mapa, eu fui muito egóico. Entendi. Toda vez que o ego vem me visitar, eu tenho uma tendência para ser egóico. Em toda live, por exemplo, que eu falo das minhas fragilidades, falo que eu não sou perfeito, porque eu não posso parar de achar que eu sou mais ou menos que ninguém, porque isso é da Lua. Então, a tua Lua, quem está vivendo, é o teu signo de vida passada. E fala também das tuas emoções. Legal, hein? Bem profundo aí, bem complexo algumas coisas, hein? Diferente, né? É, diferente. Galera, mande suas perguntas, já estamos já encerrando a nossa live, hein? Então mande suas últimas perguntas, porque eu não quero ninguém depois com cara triste aqui. Beleza? Tem uma pergunta aqui que vou lançar agora. Vamos lá. Vamos ver se ela já entrou. Que é o seguinte: quais casas mais importantes para o relacionamento, sucesso e espiritualidade? Então, as casas, né, elas não são, por exemplo, o meu Dharma, né, Dharma é o meu caminho. Então, no mapa, quando a gente olha alguma casa que não tem planeta, como aqui no teu mapa, essas daqui não tem planetas, essas. Então, aqui tem um monte, que é família, enfim, no teu mapa. Essas casas são as mais importantes. As que não têm planeta não são tão importantes. Por exemplo, eu tenho muito pouco amigos, Tá. colegas, conheci pessoas que eu amo um monte, mas não tenho intimidade com amigos. Porque a minha casa 11, eu já era assim antes de entender a astrologia. A minha casa 11 dos amigos está vazia. Eu não tenho essa missão. Relacionamento, a gente é tão confuso, César, que a gente tem 4 casas de relacionamento. Olha só, Nossa. é a bagunça. É a casa 5, que é namoro. A casa 7, quando o namoro tem mais de um ano, mais ou menos, 8, 10, 12 meses, que o relacionamento fica para valer. Que a casa 5, quando a gente está namorando, a gente põe o melhor perfume. O César me falou, antes de começar a live, que ele tem uma BMW branca, conversível. Opa! Levava ele, que o César falou que tem uma casa em Búzios. Búzios ou Angra, que é chique? Um desses aí. Um dos dois, as duas, né? E aí, Pronto. no namoro, a gente faz qualquer coisa, o melhor restaurante, que é a casa 5. Depois passa para o casamento, já é um desafio, né? De ter intimidade, que é a casa 7. 7 é quando você tem um namoro para valer, ou casa, ou mora junto, enfim.
A casa 8 são. Agora eu aprendi um nome diferente. Agora não sei se já mudou, chama crush. Agora é crush. É crush. A casa 8 são as pessoas que eu tenho um intercurso sexual rápido. Então, jovens que saí na noite e fiz sexo com uma pessoa, e uma, duas, três vezes. Essa é a casa 8. Às vezes nem não quero ter intimidade, nem me interessa o nome, nem quero ter nada com a pessoa. É a casa 8. E eu lembro que eu tive uma experiência meio traumática, com a minha casa 8 tem peixes, e peixe a gente sempre tem uns traumas, né? Quando eu era criança, uma pessoa me levou para um prostíbulo, foi em 1975, 76, para mim fazer sexo com uma moça, né, de programa, não sei se eu não quero ofender, e ela me tocava, eu não senti nada, né, porque eu estava apavorado. Aí eu saí de lá e ele perguntou, deu tudo certo? Eu falei, deu para resolver a coisa, né, mas saí tão virgem quanto eu entrei. Entendi. Essa é a casa 8. Essa é a casa 8, né, e que bom que eu não fiz nada, porque depois eu fiz sexo com uma outra moça e deve ter sido um desastre, eu não lembro, tanto para mim quanto para ela, a gente não sabia nada, mas era o que tinha, né? A gente estava se namoramos. E a casa 12 são dos amantes, que é relacionamento que quase ninguém tem, imagina, mas que é meio escondido. Então, tudo que é escondido, os meus segredos, os seus segredos, a gente coloca na casa 12. Então, são relacionamentos assim. É amante que se usa esse termo mesmo hoje ou tem algum termo mais moderno? Que é uma coisa meio escondida, de traição, assim? Acho que é amante. Pelo que eu sei, acho que é amante ainda, né? Se mudar, não tô sabendo ainda. Porque antes era amizade colorida, né? A casa É. 8. Depois virou ficar. Ficar é casa 8, que é a do sexo. Ou namorinho, uns beijos. Depois é crush, pelo que me falam do que é um crush, é casa 8 também. Casamento 7, namoro 5. E amantes 12. Traições, assim. Não, legal. Eu Vamos acho ver que se tem tem mais. muita confusão. Vamos. Depois a gente tem que fazer uma outra live, então, para falar do Tantra, né? Se você quiser, desde que eu te vi, eu gostei muito, assim, do teu jeito. Agora a gente sabe que é por causa do break, de um monte de coisa. É. Bora fazer essa outra live pra gente falar de Tantra. E vou colocar aqui a pergunta do Grande Hélio. Boa noite, meu parceiro. E ele mandou aqui. Boa noite, Semente Otávio. Pode comentar sobre a astrologia védica e sideral? A sideral é essa que a gente está conversando, ela falou mais comigo. Então, da Védica, eu não conheço praticamente nada. É uma astrologia indiana. Então, por essa astrologia, eu seria do signo de Virgem. E você não seria canceriano, você seria geminiano. Tá. Porque eles veem o céu de uma forma diferente. E aparentemente ela é muito bonita, mas eu encontrei as respostas que eu queria, não é? Na astrologia sideral. Eu não sei se eu posso falar que eu faço mapas astrológicos, né? Claro que pode. Então, eu faço muitos mapas. Se alguém de vocês quiser fazer, eu faço gravando o mapa. Você vai ter uma mídia, né, que eu vou falando de você e eu consigo falar 2 horas e meia de cada pessoa que pede um mapa. Eu vou fazer o mapa. Também chamo você de Semente, que bonitinho. Vou fazer o mapa do César Semente, bonito Semente. E vou falar uma coisa da Semente para você. E imagina, eu consigo falar 2 horas e meia de cada pessoa. Então, eu consigo tirar muita coisa da astrologia sideral, que é essa que nós usamos. A semente, César, tem uma passagem que os apóstolos chegam para Jesus, Evangelho de Tomé, então poucos conhecem, dizem, o que se assemelha ao reino dos céus? E Jesus fala, é a menor entre... o que se assemelha ao reino dos céus? O reino dos céus é igual a semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas que quando cai em terra fértil se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Olha, A bacana. sementinha Bacana, eu gostei disso, hein? Gostei. Tomé. Muito bom. Ó,
Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que esse é interessante, que é como funciona o ponto da roda da fortuna no mapa? Essa astrologia, ela é bem interessante, porque é uma astrologia que nós vamos buscar nos mapas, sair um pouco do convencional, não é? Então, Hum, nós temos a roda da fortuna, nódulo norte e Lilith. Sempre pegando o teu mapa aqui, que fica mais fácil de eu mostrar. Então, a tua roda da fortuna está na casa 2. Fica numa área do mapa, que é a casa 2. É esse tracinho aqui, que é um círculo com uma cruz no meio. isso, estou vendo. Então, é um lugar no mapa que, se você domina esse lugar, você vai ser muito feliz. No teu caso, provavelmente está na casa do dinheiro, de ter segurança. Se um dia você falar, agora eu me sinto seguro, Uhum. eu não sei o que é segurança. Tem um cara que eu gosto muito, se você entrevistar ele, eu quero fazer perguntas para ele também, se me convida, Tá fazer uns bom. desafios, que é o... Agora eu não sei o nome dele direito, é Eduardo Marinho, que é um cara que vive na rua, que fala de... Nossa, ele é demais, mano. Ele é Então, demais. é um cara que não tem nada e se sente seguro. É maluco isso, né? Ele largou tudo, né? Pagou tudo. E se você se sentir seguro, você, César, então, para quem está nos vendo, esse símbolo no teu mapa, a casa que ele está, é uma casa que, se você conseguir se realizar lá, você vai se sentir muito feliz. E no teu caso é a segurança. Pode ser com dinheiro, com ações na bolsa, com ouro, ou pode ser achar que você sempre vai ser nutrido pela existência. É o teu jeito, César. Aí, Tá. aí o outro símbolo é esse daqui, que chama nódulo norte, que parece uma cabecinha de um leão. Isso. Esse daqui é uma somatória de várias vidas. Então, o signo que mais você foi Áries, você. É Eu, como se... Ares. Nossa. É, várias encarnações. Então, é como se você já tivesse resolvido Áries. Você já foi, não precisaria mais desenvolver as qualidades de Áries, que é brigar, ser guerreiro, lutar, que querer confronto físico. E o signo que menos você foi Libra, porque o teu tá aqui. Deixa eu já mexer aqui. O teu tá aqui, né? Que é o signo que menos você foi Libra. Então, o teu grande, se você for reencarnar de novo, o teu grande desafio vai ser ter um casamento ou uma união estável, sei lá, o nome muda. É muito legal. É como se estivesse faltando isso para você. Então, talvez tua companheira às vezes fala, você não sabe lidar com uma coisa da relação, porque você é uma alma jovem para lidar com relação. E tem Entendi. uma outra coisa que chama Lilith. Cadê a Lilith. Lilith? É, Lilith. A galera fala muito da Lilith, né? No mapa, né? Que é isso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui. Porque é tudo ao contrário, né? Quando aparece uma... Parece uma foice. É uma lua com uma cruz pesada, puxando ela Isso. para baixo, a lua. Hum, Então, a Lilith é o nosso lado, assim, pior. tá. Que o meu é fácil, como eu falei, identificar, porque aparece nos relacionamentos, assim, é de namoro. Aí, eu tenho casamentos que cada um mora numa casa, e acaba sendo abençoado. Então, a Lilith, depende de onde ela está, é o meu lado mais perverso, que todo mundo tem, né? Na verdade, o que não pode é usar isso, né? Todo dia a gente quer dar um soco em alguém ou atropelar alguém com aquelas motos barulhentas, você fala, tomara que bata. Não, não pode. Mas só pensou, não fez. Então, esse lado, ele está aí. Então, essa é a Lilith. Ah, entendi. A fortuna é uma parte que, se achar aquilo, você vai ser muito feliz. No teu caso, a segurança. A Lilith é um aspecto... Quando eu interpreto o mapa, eu nem falo dessa Lilith, porque não é muito importante ela. E o nódulo norte, o nódulo sul, que é uma somatória de encarnações. Ah, legal. Legal. O... Ó, galera, estou fazendo as últimas perguntas aqui, viu, gente? Então, eu vou fazer da Jenny, e ela perguntou sobre até isso aí, ó. Meu nó do norte está na casa 12. Meu signo solar também. O que significaria isso?
A casa não importa muito, mas se ela puder falar para mim se é no mesmo signo, então, doutora Gene, está no mesmo signo? Porque se for no mesmo signo, nós falamos que é uma alma que está vivendo o último signo. É como se não fosse mais reencarnar, ou vai ter reencarnações muito leves. Você sabe que hoje eu estava falando com um rapaz de manhã, também numa live, e ele fala muito de quinta dimensão, e é bonito isso, mas eu não quero quinta dimensão nenhuma. Eu quero uma casa no campo, morar na montanha, eu não quero nascer em outro lugar, não. Que é mais astral, não é tão carnal, mas eu adoro carnal, adoro comer uma pizza, adoro dançar, e porque cada um na sua, né? Eu não vejo a necessidade de ir para uma outra dimensão. Por que não tá aqui, né? Mas talvez numa montanha, ou aonde você tem casa ali em Búzios, é brincadeira, mas eu acho que o nó do norte no mesmo signo é como se a pessoa estivesse vivendo os últimos momentos de um grande processo de amadurecimento. Ela falou que está no mesmo signo. Ela falou umas coisas bonitas. Não, mas é normal, se eles estão próximos, o Sol e o Nódulo, é porque eles estão no mesmo signo. Então, é uma experiência que você nunca viveu, ser desse signo, uma experiência nova, mas é um projeto de um grande amadurecimento, se você desenvolver as qualidades dos signos. Ah, legal. Tem mais perguntas aí, galera? Hein? Ó, última pergunta. Certo? Última pergunta, gente. Da Claudinha aqui. A numerologia anda ao lado da astrologia? Não. A numerologia, ela, por exemplo, meu nome é Jampren, né? Meu nome espiritual, que vem de uma linhagem do Osho. Tem outros nomes budistas também. Então, o nome, para mim, e isso, volto a repetir, eu não sou dono da verdade, é só uma opinião, e opinião é só opinião. A gente viu muito isso no negócio do Covid, né? Todo mundo tinha uma opinião. Todo mundo virou infectologista, né? Eu mesmo já tinha umas opiniões, assim, então, mas opinião é opinião. Então, eu não dou muita importância para o nome. Meu nome é Otávio Augusto Carvalho Leal, eu nunca usei esse nome, assim, eu mesmo já cortei metade do nome, mas isso vai de cada um, tá bom? Como eu falei, eu sou um fã da astrologia, eu sou um fã do reiki, eu sou um fã de algumas coisas que aqui não vem ao caso, porque não é sobre isso que a gente está falando. E quando a gente se identifica, né, eu tive um terapeuta, o Roberto Freire, que falava assim: sem tesão não há solução. Porque o tesão é algo biológico. Se eu tenho tesão pela astrologia, faz isso. Isso. Se o César tem tesão por microfone, por fazer podcast, faz isso. O tesão fala muito da nossa missão, muito. E dentro das mancias, né, o meu tesão sempre foi ter astrologia. Por exemplo, o mar está ali embaixo, né, que eu moro numa montanha, ele está ali. Eu não tenho tanto tesão pelo mar, eu sou mais da montanha. Mas quando eu vim morar no Guarujá, porque é perto de casa, eu tenho muito bicho, mãe velhinha, eu comecei a fazer amizade com o mar e eu faço remo. Mas eu tenho medo do mar, eu não tenho mas meu tesão é subir montanha, estar no meio do mato. E o Guarujá tem uma parte que é bem mato, que pouca gente conhece, chama Guaiúba. Quando você vier para cá, Sérgio, me manda um WhatsApp, agora é assim. Aí eu levo você e a tua família nos cantinhos aqui. Ah, legal, da hora. Que são lugares que quase ninguém conhece. Então, o tesão, nós temos que pensar nisso. Qual que é o meu tesão? O César foi office boy, eu fui contínuo e depois office boy também. Eu fui contínuo também. Isso. Você faz uma live para explicar para as pessoas o que é isso. É menos office boy. E aí, eu não tinha muito tesão disso. Fiz direitinho, tinha 16 anos, sei lá. E hoje meu tesão é astrologia e ele me dá a resposta. Se o teu tesão é numerologia, estuda isso, essa prática. Não, eu acho que é o que você falou. Você tem que fazer o que te dá tesão, que te dá amor, né? Uhum. Porque o mundo já tá difícil, tá complicado. E aí você fazer várias coisas que você não gosta, meu, é difícil.
A gente pode fazer às vezes o que não gosta, né? Mas fazer o que não gosta pensando no maior, que é alcançar o que gosta. Mas perder o tesão o tempo inteiro, né? Não é sexual, vocês entenderam, mas a libido, né? Que Freud falava, que é onde eu jogo a minha energia. Normalmente a gente tem que fazer o que gosta. Não, com certeza. Então, Otavião, obrigado pelo nosso papo. Foi maravilhoso, isso. enriquecedor demais. Muito feliz de ter feito essa live com você hoje. Gratidão de verdade. Gratidão é minha também, assim, você volta a repetir, é muito querido, você, desde o convite, se mostrou uma pessoa muito educada, muito gentil, cheia de palavras doces. Conta comigo para o que você quiser, tá bom? Eu vou te mandar o telefone do Sérgio Brito. E da outra moça lá também. A monja Reishi, ela trabalha com a monja Coen, ela é uma monja pouco conhecida, mas é um dos braços direitos da monja Coen, e você vai gostar de falar muito com ela. Ela tem uma desenvoltura incrível, assim, na internet. Não é tão carismática, porque ninguém é tão carismático quanto a monja Coen, na minha opinião. Ela tem uma coisa, assim, que é dela, mas os ensinamentos vão ser os mesmos, tá bom? Gratidão a todos que estiveram aqui comigo. E se um dia eu encontrar vocês, eu vou ficar muito feliz. E se eu não encontrar nunca nenhum de vocês, eu desejo que vocês tenham uma vida extraordinária. Muito, muito bem. E antes da gente fechar, Otávio, quero que você fale passe suas redes sociais. Pode falar do seu mapa astral, que você também faz o mapa astral, né? Sim. E se tiver curso também, pode divulgar aqui. Não, eu não vou ocupar o espaço assim com tantas informações. Eu tenho o meu site, que é Humane Amor. Eu já não sou da uma universidade holística, que eu tive 33 anos, né, essa marca, digamos, essa escola, mas não faço mais parte dela. Agora é Humane Amor, e o subtítulo é Santuário do Amor, que eu quero meu sonho, sabe? Aliás, César, depois, se der, fala você também qual o teu sonho. Meu sonho é, em breve, construir um santuário que tenha cabrinha, vaquinha, gatinho, cachorrinho, avestruz, e as pessoas possam se encontrar, não para fazer muita meditação, para trocar massagem, fazer carinho, rolar no chão, brincar. Eu estou com esse projeto do Santuário do Amor. Espero só alguém me doar um terreno, que aí eu construo, e depois eu uso o fruto. Quando eu morrer, devolvo o terreno, e como eu tenho seguro, aí o seguro cobre os gastos para o bicho. E então, mas a minha escola hoje é o Mani Amor, e aí o Mani Amor, Instagram, o Mani Amor, Orkut. Orkut ainda existe, não existe ou não? Não, Orkut não existe, mas estão querendo ressuscitar ele. Era o que eu mais gostava, achava mal barato quando você escrevia. Então, YouTube, Orkut, Instagram, não, YouTube, o Mani Amor, Facebook, o Mani Amor, Facebook, faz tempo que eu não entro lá, o Mani Amor, e sempre tem ensinamentos, que eu passo bastante coisa, e lá tem curso de Tantra, de Reiki, de Astrologia, tudo isso, tá bom? Qual é teu sonho, César? Se você puder... O meu sonho é ter uma vida próspera com a minha família. É aquele negócio que eu falei, a tua roda da fortuna. Próspera com meus filhos e minha esposa, é isso. Eu tendo isso aí, tá tudo certo. Mas tenta imaginar mais, um dia você me conta aonde. Tá, não, beleza, mas vindo assim de bate-pronto, é isso. É isso, tá bom. É bom a gente pensar nos nossos sonhos, assim, porque não importa se eles se realizem ou não, né? Como Dom Quixote, ele via dragões e moinhos, não importa se existe ou não, mas tá vivendo, olhando naquela direção, né? Isso. Gratidão, gratidão. Gratidão. O Otávio, faz 5 minutinhos aí que eu já te chamo, vou encerrar aqui, tá bom? Tá. E é isso, minha gente. Mais uma live começando essa terça-feira aqui, com uma livezinha podcast do Cafofo. Muito obrigado pela presença de todos. O que vocês acharam? Comenta lá. Vocês comentando após a live ajuda o vídeo a ganhar relevância. Então comenta, dá um like, tá bom?
Amanhã vamos ter grande Margarete. Você sabe quem é Margarete, lá da Mônica de Medeiros, né? Margarete e Áquila. Vamos falar de espiritualidade de novo aqui. Então, quem tiver suas perguntas, já separe suas perguntas, que vai ser daquele jeito. Amanhã às 21 horas, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. Tamo junto. Até amanhã. Gratidão. Vocês fizeram o meu dia ficar bem melhor. Tá bom? Obrigado, gente, pela força aí, pela energia. Tamo junto. Beijo do Black e é nóis. Valeu!